Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке. Eles assinaram um documento sobre o apoio estratégico a esse regime, sobre a preparação para o envio das forças de estabilização, as forças de ocupação e sobre o que vai restar da Ucrânia depois do conflito. O acordo prevê que a Ucrânia receba armas adicionais de longo alcance para atacar o território russo, inclusive em áreas mais profundas da Rússia. Eu acho que todos devem levar a sério o que o presidente Putin disse. Agora, tudo depende não das negociações, mas das ações dos nossos heróis na linha de frente. Olha, quando eu ouço isso, parece que, junto com outras declarações que vários líderes russos têm feito recentemente, inclusive o embaixador Polyansky, que esteve aqui no nosso programa há algumas semanas, eles estão levando a sério a ideia de dizer: ei, vocês aí no Ocidente, a OTAN, e especialmente os países europeus, estão participando ativamente. Não estão só usando a Ucrânia como intermediária, estão realmente participando de tudo isso. E agora, segundo eles, o Ocidente já estaria até planejando colocar tropas da OTAN em solo russo, mesmo depois de terem sido avisados de que isso é algo proibido. Então a posição dele é mais ou menos: qual é a base para negociar então? A gente só pode vencer isso no campo de batalha. E quando ele fala em campo de batalha, eu não sei se ele está se referindo apenas à linha atual de contato. Como é que você interpreta isso? Bom, a Rússia não está escondendo a preocupação com isso. E muitas pessoas muito influentes dentro da estrutura de segurança nacional russa, assim como o próprio Ministério da Defesa, já disseram que existem alvos dentro da Europa, do outro lado da linha do artigo 5, por assim dizer. Existe um banco de alvos ali. A Rússia deixou isso claro, eles disseram isso. É meio que um aviso velado, mostrando que consideram esses lugares como a origem da agressão. Isso inclui fábricas de armamentos, componentes de drones, mísseis Storm Shadow, todas essas coisas que estão sendo enviadas para os ucranianos e usadas para atacar russos, matar civis russos e, no fim das contas, tentar desestabilizar o Estado russo ou o governo. Porque isso não vai terminar só com pequenos ataques isolados. Eventually, because it's not going to end with just pinpricks. The West, if you listen to the think tanks. Se você ouvir os centros de pesquisa e o pessoal da defesa na Europa, especialmente no Reino Unido, vai perceber que o Ocidente é o mais estridente, o mais agressivo nesse discurso. Eles acreditam que podem derrotar a Rússia usando enxames de drones autônomos com inteligência artificial, capazes de paralisar o governo e o Estado. Isso já foi simulado em vários jogos de guerra, e o resultado final seria a Rússia lançar um ataque nuclear contra alvos europeus, porque isso seria uma ameaça existencial. E se eles querem jogar esse jogo, o que em Londres, Paris, Berlim e Bruxelas parece que estão bem dispostos a fazer, há consequências para isso. A Finlândia, aliás, virou o novo país mais agressivo, tipo um passarinho inquieto dentro do ninho da OTAN. There's ramifications to that. And do people realize E as pessoas entendem o que isso significa. Agora, só para imaginar, Daniel, vamos supor que a Rússia fizesse isso contra alvos militares, especificamente fábricas. Qual você acha que seria a reação? Eu posso te dizer, os europeus iriam correndo para Washington, pedir ajuda, chorando para Washington, gritando por socorro para o papai em Washington, seja lá quem for esse papai. Essa seria a reação. Mas, por enquanto, todos estão ganhando muito dinheiro com esse aumento dos orçamentos e dos gastos em defesa, se endividando até o pescoço para isso. Tudo em nome desses bons empregos na área de defesa, que eles estão vendendo como se fosse algo positivo. Eles estão chamando isso de bons empregos na área de defesa. Toda a academia, muitas universidades foram reestruturadas com verbas do governo voltadas para soluções de defesa que acabam alimentando startups e, no fim das contas, grandes corporações. É todo um complexo militar industrial que foi ampliado e eles estão adotando uma abordagem de sociedade inteira para isso. Então estão presos num caminho de guerra com a Rússia. E, sinceramente, qual é a origem de tudo isso? O que é a Ucrânia? Para que tudo isso? Para defender a democracia? Eles têm um ditador em Kiev agora
que já está há mais de 2 anos além do mandato. E ele não tem nenhuma intenção de ir embora. Então, muito do que você vê na imprensa, especialmente no último mês, é essa narrativa de que a Ucrânia virou o jogo, que a Ucrânia está vencendo. Aí o Zelensky aparece dizendo que quer negociar a paz e o Putin rejeita. Estão tentando passar a ideia de que a Ucrânia tem a vantagem, que é o lado mais forte, que tem a OTAN por trás, enquanto a Rússia teria dito não às tentativas de paz e estaria perdendo no campo de batalha, e por aí vai. Mas na realidade a Rússia também não está numa situação fácil. É uma situação muito, muito complicada com a Ucrânia. Claro, a gente em Moscou que está no limite politicamente, mas eles conseguem, de certa forma, absorver boa parte disso. E eu acho pessoalmente que é saudável ver essa diversidade de discurso na Rússia, porque isso mostra que existe uma sociedade civil lá e que eles têm até certo ponto uma imprensa livre. Mas isso vem com muitos problemas, porque eles não estão lutando só contra a Ucrânia. Eles estão lutando contra toda a OTAN e o Ocidente. Estão lutando contra os Estados Unidos. É uma guerra por procuração. Isso é extremamente problemático, difícil para a Rússia em muitos níveis. Político e militar, eles estão tendo perdas. Isso não é bom, não é agradável. Mas a Ucrânia, nesse momento, é só uma casca vazia, o que sobrou de um país. Então eu realmente acho que existe uma janela bem limitada para a Europa conseguir vender isso para sua população como algum tipo de ameaça real. Porque o povo e a liderança estão em lugares muito diferentes na Europa. Lugares bem diferentes mesmo. A liderança é muito linha dura, muito agressiva, muito pró-guerra. Já as populações, e eu tive na Europa nas últimas semanas, não têm nenhum interesse em lutar por nada, muito menos em lutar contra a Rússia. Então, isso é outra questão completamente diferente. Eles estão se esforçando bastante para tentar criar incentivos financeiros para que as pessoas se alistem ou para recrutar gente. Mas a maioria simplesmente não tem o menor interesse em entrar numa grande guerra no fronte europeu. Então, com certeza, existe algum reconhecimento entre eles, mesmo que sejam linha dura, mesmo que adorem a base industrial de defesa, de que tem que haver um limite até onde podem pressionar a Rússia. Porque a Rússia pode, de fato, cumprir a ameaça de atacar a Europa. E aí, quer dizer, eu não sei, eles pensam no que isso poderia causar? Ou será que há alguns, e talvez essa seja uma pergunta melhor, será que há alguns, mesmo entre esse grupo mais belicista, que aceitariam receber alguns mísseis russos em algumas fábricas ou em qualquer outro alvo no Ocidente? Só para poder dizer, tá vendo? Eu avisei que eles eram agressivos assim, agora a gente precisa aumentar de vez a resposta. Como você enxerga essa dinâmica? 100%. O núcleo do grupo mais agressivo, na Europa, especialmente no Reino Unido e em outros países parecidos, está provocando a Rússia para reagir. Porque exatamente como você disse, Daniel, eles vão dizer, tá vendo? A gente sempre teve razão. Dá um cheque em branco para a gente se armar e vamos para a guerra contra a Rússia. Então isso é certeza absoluta. É assim que eles vão apresentar a situação. Mas tem outra coisa. Eu acho que existe uma realidade política em jogo. No debate público, eles estão se movendo muito rápido para criar protocolos de censura na Europa e para restringir a liberdade de expressão. É muito fácil reativar aquele discurso. Ah, eles são agentes russos, isso é desinformação do Kremlin. Metade das pessoas que vão ao seu programa, especialmente aquelas que viajam até o Fórum Econômico de São Petersburgo para participar de painéis e coisas assim, acabam repetindo aquele discurso de que todo mundo que é contra a guerra é agente russo e está colocando a Europa em risco ou ameaçando a segurança do Ocidente, a segurança nacional e por aí vai. Então, se eles conseguirem fechar esse sistema de controle do discurso, quando chegar o momento em que a Rússia mandar uma mensagem bem dura e finalmente reagir,
não vai haver muita coisa a ser feita. Pode até parecer que não existe oposição real a avançar para uma guerra maior, quando, na verdade, para mim é muito claro que ninguém, absolutamente ninguém, entre as pessoas comuns, quer uma escalada. Ninguém. Só as pessoas que trabalham nas Forças Armadas, que se beneficiam delas, e quem trabalha no governo, recebendo dinheiro do lobby da defesa. São só esses, e a mídia também, que faz parte disso. Sempre que há uma guerra, a mídia, todo mundo olha para a mídia tradicional, e é justamente nesse momento que eles ganham mais dinheiro. Então eles também fazem parte desse sistema. Mas falando da população em geral, de jeito nenhum. Agora, os Elon Musks do mundo, os Peter Thiels, os Palmer Luckeys, estão basicamente vendendo essa ideia de uma nova forma de guerra no futuro, dizendo que os humanos não vão mais precisar ir para a guerra, que tudo vai ser feito com sistemas autônomos, robôs, drones e por aí vai. Então, em termos de custo humano, não vai ter muito custo humano, mas a gente vai precisar de muito dinheiro para chegar nessa próxima geração. Então, você acha que, de certa forma, eles acreditam na própria propaganda? Porque, enquanto eu te ouço falar isso, fico imaginando que essas pessoas podem ser tão arrogantes que muitos deles, tendo grande capacidade intelectual, o Elon Musk sendo um exemplo, talvez pensem, a gente consegue controlar isso. Mesmo que a Rússia faça alguns ataques, a gente dá conta. Assim, dá para manter o trem andando, mas sem causar nenhum problema real para eles. Você acha que algum deles já parou para pensar? E se a gente entrar numa guerra e perder para a Rússia? Você acha que essa possibilidade sequer passa pela cabeça deles? Bom, quero dizer, não existe vencedor numa troca termonuclear, isso é bem claro. O Ted Postol e outras pessoas, acho que você também conversou com eles. Certo, mas eu tô pensando que eles talvez achem que conseguem conter isso e manter a situação sem envolver armas nucleares. Você acha que é esse o raciocínio deles, que eles estão deixando de lado esse componente? Bom, outra coisa que eles estão dizendo é que a Rússia está sempre blefando, que não tem disposição para seguir adiante com nenhum tipo de ação de dissuasão desse tipo. Então esse é mais um nível de ilusão e, na verdade, é ainda mais perigoso achar que a Rússia não vai levar isso adiante. Dizem que é um tigre de papel, que as armas nucleares deles não funcionam. A gente já ouviu tudo isso antes, aliás, nos últimos 4 anos. Que o arsenal nuclear envelhecido deles não funciona de verdade, que não vai ter desempenho e por aí vai. Isso é extremamente perigoso. Mas o que vai ser um verdadeiro choque de realidade é se a Rússia realmente cumprir essa ameaça e atingir alvos na Europa. A OTAN não vai, eu prevejo que a OTAN não vai reagir automaticamente com o artigo 5, que eles chamam de fio de disparo, aquele princípio de um por todos e todos por um. Sabe, o Mark Rutte andando por aí com aquele terno barato, falando de um por todos e todos por um, igual o Jens Stoltenberg fez. Mas eles só vão até onde os Estados Unidos estiverem dispostos a ir, ou se tiverem o apoio direto deles. Caso contrário, vão acabar murchando politicamente, porque o povo vai ficar indignado. As pessoas vão perguntar, como é que a gente chegou a esse ponto? Por que vocês ainda não negociaram o fim desse conflito na Ucrânia? Vai surgir um grande movimento político, uma conversa nesse sentido, e isso pode levar à queda de vários governos na Europa. E justamente esse é o tipo de coisa que a OTAN foi criada para evitar desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então é meio contraditório ver a OTAN se transformar nessa organização incendiária, que parece mais interessada em acelerar uma guerra do que em estabilizar e evitar uma. Evitar uma é. E essa é uma das distorções que a gente tem visto desde o fim da Guerra Fria. Nós vencemos e tudo mais, mas não conseguimos simplesmente deixar as coisas como estavam. Tivemos que começar a plantar as sementes daquilo que pode ser a nossa própria destruição. Espero que não acabe desse jeito, mas estamos claramente indo nessa direção.
Olha, eu sei que já passei do seu tempo hoje. Agradeço muito por todas as análises que você trouxe sobre essas duas guerras e espero que nada disso se concretize. Mas obrigado por colocar esses temas em pauta. Valeu mesmo. Obrigado, Daniel. E a gente volta com você em mais ou menos 21 minutos. Vamos falar sobre alguém que está hoje no governo dos Estados Unidos e que previu tudo isso bem no começo. Então, a gente sabe que tem algumas pessoas passando as informações certas para o presidente Trump sobre isso. O secretário assistente de defesa, Mike Domino, participou do nosso programa quando ainda estava no Defense Priorities e foi meu colega aqui em 2024. Naquela época, a gente conversou sobre a possibilidade de uma guerra com o Irã. E naquele programa, ele falou de várias coisas que poderiam acontecer, fez várias projeções. E olha, ele acertou em muita coisa. Você não vai querer perder o que vem aí às 3:30 da tarde. A gente se vê lá, no Daniel Davis Deep Dive. E você sabe, a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então dá uma força pra gente. Se inscreve, curte e manda esse episódio pra alguém que você gosta. And send this to somebody you care about.